Olha, pessoal de casa, Deus abençoe, bom dia a todos vocês. Estamos iniciando o nosso culto de Santa Ceia e eu quero desejar para aqueles que estão em casa e para vocês que aqui estão, um feliz dia do que, igreja? Dos pais. Que Deus abençoe e não se esqueça, tá, pessoal? Pai também é aquele que cria, aquele que vai lá e cuida. Por exemplo, se você foi adotado ou adotada, dê valor para aquela pessoa que Deus usou para poder cuidar de você, porque viu que essa pessoa tinha responsabilidade, amém? Mas não se esqueça que Deus usou uma pessoa, duas pessoas para você estar aqui. Então os pais, eles merecem sim, de todo jeito, o nosso respeito. A Bíblia diz assim, como um dos mandamentos: honrar pai e mãe, e os seus dias o quê? Se prolongarão na face da terra. Então olha para o pastor, que isso aqui é muito sério. Pastor, meu pai já morreu, minha mãe já morreu, mas quem é o seu pai espiritual? É o seu pastor. Não estou falando para honrar de outra coisa, mas honrar em oração, honrar em pedido diante de Deus, para Deus abençoá-lo. Por quê? Porque sempre é bom fazer isso. Então, a todos um feliz aí Dia dos Pais. No final vai ter uma lembrancinha que o pessoal da escolinha preparou para o papai, para os papais, né? E Deus vai abençoar, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 16, verso 19. Nós vamos lendo versículo por versículo e eu tenho certeza que Deus ele vai nos abençoar. Eu estava conversando há um tempo atrás, quando eu falo há um tempo, há mais de ano, vamos colocar assim, uns 2 anos atrás, com um amigo pastor da Igreja da Graça, e nós conversávamos sobre isso que hoje nós vamos pregar. E essa mensagem até hoje está ardendo no meu coração. O tema da mensagem é o rico e o Lázaro. Pastor, já conheço. Ah, é? Eu tenho certeza que dessa maneira você nunca ouviu. Rico e o Lázaro. A Lucas capítulo 16, versículo 19 e 20. Posso ler, gente? Se não trouxe a sua Bíblia, você pode ler nos monitores que estão aí nas laterais. O rico e o Lázaro. Diz assim, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Naquela época era a roupa da marca. Hoje você tem tantas marcas aí, tem até uma que parece um combustível, que diz que é caro demais, né? Eu pensava, rapaz, esse camarada trabalha para diesel, para o negócio do diesel, mas não é uma marca que é muito cara, são várias. Mas naquela época era a melhor veste que tinha mais cara, era esse tipo de veste, a de púrpura e de linho finíssimo. Continua. E vivia todos os dias regalada esplendidamente. Esse homem rico, ele vivia do melhor da terra, ele comia do melhor, ele bebia do melhor, ele morava no melhor, ele andava no melhor. Esse camarada vivia em uma glória tremenda aqui na terra. Versículo 20, por favor. Havia também, atenção, igreja, um certo mendigo chamado o que, igreja? Lázaro, que jazia cheia de chagas, de feridas, à porta daquele. Olha para o pastor aqui. Nota-se, no primeiro momento dessa parábola que o Senhor Jesus contou, que ele diz que existia um homem que era muito rico. Ele citou o nome desse homem? Jesus, o Senhor, conhecia o nome desse rapaz? Talvez sim, mas ele não fez questão de o quê? De citar. E o Lázaro? Sabia ou não o nome do Lázaro? Meu irmão, na Bíblia nada é por acaso. Na Bíblia tudo tem significado. Para Jesus fazer menção do nome do mendigo, não é porque ele era pobre. Você já vai entender. É por quê? Porque Jesus conhecia ele. Já o rico, não. Pastor, mas como assim? Jesus conhece todo mundo. Vou te contrariar agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Deixa marcado aí. Então nota-se de primeiro momento que o rico não tinha nome. Já o mendigo era chamado Lázaro. Atenção agora. Você vai se surpreender com o que você vai ouvir hoje. Eu tenho certeza disso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Você vai entender por que o Senhor sabia o nome do mendigo, mas não sabia o nome do rico. Não é porque um era pobre e outro era rico. Não tem nada a ver isso. Já eu vou te explicar. Atenção, primeira carta de Paulo aos Coríntios 8:3. Mas se alguém ama a quem? Esse é conhecido de quem? Te pergunto, o rico amava a Deus? Porque Deus não sabia nem o nome dele. Mas e o Lázaro? Amava ou não amava a Deus? Porque a Bíblia fala que Deus sabia o nome dele. Mais um versículo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Está um pouquinho para frente aí.
Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual? O Senhor, o que, igreja? Conhece os que são o quê? E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se do quê? Olha para mim. Para Deus saber o nome de Lázaro, o Lázaro, ele era de Deus ou não era? E o rico? Meu irmão, o jeito de Jesus, de Deus, ver a gente é totalmente diferente do mundo, do como o mundo vê. O mundo te reconhece por aquilo que você tem, mas Jesus te reconhece quando você o respeita. Para Lázaro ser reconhecido, no primeiro versículo, vimos que Lázaro, ele amava a Deus. Quem é aquele que ama a Deus? Quem lembra? Aquele que tem e guarda o quê? Os mandamentos. Está escrito isso na Bíblia. Agora, olha para o pastor aqui. Você notou que no início do versículo, na verdade, no versículo 20, a Bíblia fala que havia também um certo mendigo. O quê? O que está escrito ali depois do certo mendigo? O pastor Antônio Júnior é chamado para pregar o quê? O que eu estou pregando aqui para você? Para Lázaro ter essa palavra chamado antes do seu nome. Olha para mim. Lázaro pregava ou não pregava o evangelho? Sim. Lá no versículo 27 você vai entender melhor. Eu não vou pedir para adiantar agora, não, se eu saio do enredo da mensagem. Aí é que está agora a nossa mensagem. Se você hoje, você vai entender daqui a pouquinho, partir, presta atenção. Deus vai te chamar pelo nome, ou Ele vai falar assim, um certo engenheiro, um certo empresário, uma certa mãe, um certo pai, um certo patrão, ou Ele vai te chamar pelo teu nome? Por que você veio aqui hoje? É para só ouvir e sair daqui sem fazer nada? Você veio aqui para Deus conhecer o seu nome. Olha para o pastor, e eu te garanto que você não sai daqui hoje sem ser reconhecido por Deus. Pastor, agora, o que me chama a atenção, Lázaro com certeza obedecia a palavra. E o rico, pessoal? E o rico, gente? Olha Lucas mesmo, capítulo 18. Versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida o quê? Continua, por favor, versículo 19. Atenção, Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Versículo 20. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Versículo 21. E disse ele, todas essas coisas tenho observado ou tenho guardado, desde a minha o quê? E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro onde? Depois vem, e o que, igreja? Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus queria que aquele homem perdesse tudo que ele tinha? Não. Queria ou não? Era necessário mesmo ele fazer isso? Sim ou não? Olha para o pastor. Não, lógico que não. Jesus só estava querendo mostrar para aquele rapaz quem era o Senhor dele. O rico que você vai ver daqui a pouquinho que morreu, o Senhor dele não era o próprio Senhor da palavra, era o que ele tinha. Jesus então chama esse rapaz para ser um discípulo. Ele ia ser um dos 12, pessoal. Olha o que esse rapaz vai falar com ele, ó. Mas ouvindo ele isso, atenção, ficou muito o quê? Porque era um homem muito o quê? Olha para o pastor. Tem gente que acha que porque está conquistando, como aquele rico que nós estamos lendo da parábola, conquistou, não precisa obedecer. Eu tenho falado algo que aqui já tem um tempo, e tem gente que ainda a carapuça não se viu. Eu não estou jogando indireta para ninguém, porque ainda a gente se conhece pouco. Mas tem gente que acha que o nível, a quantidade de dinheiro é a quantidade de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque, olha para o pastor aqui, morre, manda tirar tudo que você tem antes de você morrer, coloca no caixão. Quando for de madrugada, tem outro lá, abrindo o túmulo para...
Antigamente até o dente de ouro os caras abriam o túmulo, irmão, não é verdade? Olha para o pastor aqui. Tem gente que quanto mais conquista, menos obedece. Eu falei e repito. Por que você não faz uma promessa para Deus? Fala para ele assim: Deus, o quanto mais o Senhor me der, mais servo do Senhor eu vou ficar. Por quê? Porque você pode, assim como o rico que nós vamos ler, pelo dinheiro não obedecer o Senhor. Aliás, dinheiro no bolso não é pecado. O pecado é dinheiro aqui, ó. Porque aqui, se a mulher um dia for comprar algo que ela quer e você viu que ela gastou o seu dinheiro, você vai ficar triste com ela. Se o seu parente um dia precisar fazer inventário, você vai ver a brigaiada que é por causa de dinheiro. Era seu irmão até ontem, morreu hoje, já vira o seu inimigo. Olha para o pastor aqui. Não estou aqui de uma certa maneira que você entenda errado. Mas o Lázaro, ele era conhecido de Deus porque ele obedecia a Deus. O rico não era conhecido de Deus porque ele obedecia o dinheiro que ele tinha. Volta, por favor, lá em Lucas 16 mesmo agora. Volta no 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Atenção. E foi levado por onde? Pelos anjos para o seio de quem? E morreu também o rico. E foi o quê? A morte, ela veio para os dois. Sim ou não, igreja? Agora eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Qual que você quer ouvir primeiro, gente? A boa? Quem que é a boa aqui? Quem que é a ruim? Ah, então a boa venceu. Olha para o pastor. O céu é irreversível. Foi para lá, não tem como sair de lá mais não. Agora perguntei a ruim. O inferno também. A gente tem que começar a encarar a eternidade com mais seriedade. Não, pastor, eu acredito que quando alguém morre vai para o purgatório. Você vai mudar esse conceito já já. Presta atenção. O Lázaro, não porque ele era pobre, porque ele era chamado Lázaro. Ele guardava o mandamento. Ele morreu e foi recebido por uma comitiva de anjos. Pegaram o Lázaro e já levaram para o seio de Abraão. O Lázaro ficou no purgatório? Não, gente. A Bíblia fala que depois da morte vem o que, igreja? O juízo. Mas isso está em qualquer Bíblia. Está na Bíblia do católico, do espírito, do que for. Só que a pessoa não quer entender a Bíblia como Deus quer que ela entenda. Ela quer entender a Bíblia como ela quer entender. Ela vira pastor de si mesmo, ou de si mesma. Ela não, eu entendo assim. Eu sou muito estudado, sou muito inteligente, falo tantos idiomas e para mim a Bíblia é assim, você me perdoa. Você me perdoa. Mas Deus está te dando hoje a última chance de você entender a Bíblia não como você, inteligente, quer entender. Até porque a letra é o quê? Mas o Espírito o quê? Eu vou te falar agora uma coisa que você talvez ainda não entendeu. O Lázaro morreu e foi recebido pelos anjos. Tem gente que acha que morrer é o problema. Pode se tornar um problema depois da morte. O céu é irreversível. O inferno também. Não, passou o inferno é aqui. Você acha que no inferno eu vou ter condições de pregar como eu estou pregando aqui, irmão? O rapaz do caroço está aqui, foi o senhor, não foi? Acha que no inferno vai ter cura igual teve no senhor ali? 20 anos com caroço aqui? Rapaz, olha para o pastor, me perdoa a sinceridade, mas essa inteligência sua vai te levar para o inferno. Você está se achando mais inteligente com aquele que escreveu a palavra. Pastor, já entendi. Você notou que o rico morreu, foi sepultado? E o Lázaro morreu, foi recebido pelos anjos. Se você morrer, acordar assim, tiver um monte de anjo do seu lado assim, batendo asa assim, e ele te levar para um homem barbudão, Abraão, dá glória a Deus. Agora, se morrer, numa escuridão cheia de enxofre, a chicota, tchau, já era. É assim. É o que Jesus está dizendo, sou eu que estou dizendo isso aqui. Isso é fácil entender, pessoal. Pelo amor de Deus. Isso é mais fácil entender do que você
Imagina, você está dificultando as coisas. Eu repito para você, a sua inteligência pode te levar para o buraco. Todos os que você admira, que já leu o livro deles, nenhum ressuscitou. Só o Senhor Jesus que ressuscitou. Quer dizer então que o seu filósofo é mais entendido que o meu Senhor Jesus, que o seu Senhor Jesus? Não existe isso, pessoal. A nossa inteligência, ela acaba quando a palavra de Deus entra. E não estou inventando isso aqui, não. Você está muito bem sucedido aqui. O rico também era. Comia caviar, né? Não sei se comia caviar. Amigão, o Lázaro comia o que vier. No final das contas, você vai entender o que vai acontecer se você não conhece a história. Versículo 23. E no Hades, o rico ergueu os olhos, estando em o que, igreja? Tormentos. E viu ao longe Abraão e o que, igreja? Onde, igreja? Eu vou dar uma opinião agora, a minha. Para mim, no inferno, o pior não vai ser o tormento, pessoal. Que isso, pastor? Para mim, lendo isso aí, no inferno, o pior vai ser a pessoa olhar onde ela está em tormento, olhar lá para cima e ver todo mundo lá no bem bom com Deus lá e ela aqui no colo do cramunhão. É basicamente assim, o cara namorou com a moça era feinha e ele tinha vergonha dela. A moça então, o cara separou dela, falou, não quero mais essa mulher. Ou a mulher que, de uma certa maneira, por algum problema, começou a não ter como cuidar da saúde. O marido falou, vou largar, vou arrumar uma outra. Aí largou, a mulher começou a se arrumar, a se cuidar, e foi cuidando, virou uma mulher bonitona, mãe de família, que cuida dos filhos, que honra o marido, que respeita. E aí um dia o casal passa assim, e aquele que um dia abriu mão, olhou e falou assim, rapaz, o que eu fui perder? O rico lá no inferno, ele olhou para o Lázaro lá em cima, lá no seio de Abraão, e falou assim, o que eu perdi? Quem está no inferno irá ver quem está no céu. Quem está no céu não irá ver quem está no inferno, não. Já pensou, irmão? A vizinha que você tanto odiou, ela bem lá com Pedro, entra na minha casa. E você lá embaixo, deixa pra lá. Pastor, eu não entendi, estou entendendo nada. Ele conseguiu enxergar do inferno aqueles que foram chamados. Isso aqui não é conto de fadas. Depois da morte vem o juízo. Você pode ser estudado, pode não estar dando ideia para o que você está ouvindo, mas você me perdoa a sinceridade. Se você morreu onde? Para hoje, para onde você vai? Tem gente, pessoal, que acha que no último suspiro de vida vai ter tempo de pedir perdão. Tem um pai de um pastor que morreu, ataque cardíaco fulminante. E um pastor perguntou lá para o doutor assim, doutor, meu pai sofreu, né? Sentiu muita dor. Aí o médico falou assim, deixa disso, rapaz. Seu ataque foi um fulminante. Seu pai não deu tempo de falar ai. Se não dá tempo de falar ai, dá tempo de falar assim, me perdoa, eu te traí, me perdoa. Ele acho que vai ficar na UTI assim, pip, pip. Oh, querida, eu te traí. Morreu. Não tem nada a ver isso, gente. Não tem. Não arrisca, não. Não arrisca, não. Olha para o pastor. Você até agora não ouviu nada ainda. Fica tranquilo que já já o melhor chega. Volta no versículo 24, gente. Vamos dar sequência agora. E clamando disse, Abraão, meu o quê? Quem estava chamando Abraão de pai? O Lázaro? Não. Quem era que estava chamando Abraão de pai? Peraí, agora me deu um nó na cabeça aqui. Para ele chamar Abraão de pai, ele conhecia a palavra? Sim. Olha para mim, para ele chamar Abraão de pai, algum momento ele conhecia isso aqui? Sim, sim ou não, gente? Sim. Você acha que vai tirar da cabeça que o Abraão era pai? Se a Bíblia lá em Gênesis narra isso? Olha para o pastor.
Olha, meu pastor, ele era desviado ou não era? Sim. Era. Ele era desviado. Ou muito conhecedor da Bíblia. Ele chama Abraão de pai. Ele reconhece Abraão como pai. Ele estava dizendo, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de quem? Ele pediu o que, igreja? Peraí, quem lembra de Lamentações 3, 22 e 23? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada o quê? Quem lembra no Salmo 106? O salmista vira para Deus e fala assim, ó Senhor, tem misericórdia de quem? Ele estava falando lá no inferno de acordo ou não com a palavra, sim ou não? Mas e aí, vai dar tempo? Não deu mais tempo. Tudo o que você ouve é para praticar aqui. Lá já era. Isso aqui mudou totalmente a minha maneira de encarar a salvação. Eu não vou mentir para você. Ele chamou Abraão de pai. Mas já quando a vaca tinha ido para o brejo. Você vai deixar para se render aos pés de Jesus quando você estiver lá no inferno? Não tem como mais não. Não, pastor, eu não cometo pecado nenhum. Comete só de ter falado, você já acabou de cometer. O pessoal de que está amaziado, deixa eu te dar um conselho. A sua intenção é o quê? Casar. Quem está aqui é. Pastor, mas do meu companheiro, da minha companheira, não é. Qual que é o conselho que o senhor me dá? Não separa. Mas muda a oração para Deus amolecer o coração da pessoa. Porque amaziamento é fornicação, irmão. E se você for ler lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 15, versículo 28, eu posso estar equivocado aqui, mas é em Atos, que nós temos que nos abster das coisas sacrificadas a ídolos, da carne sufocada, quem lembra disso aqui? E das relações sexuais ilícitas. Pastor, presta atenção. Eu quero casar, então você fique em paz. Ora para Deus amolecer o coração da pessoa. E Deus amolece. Eu estava em Suzano, em 2020, foi antes da pandemia. E aí, no final do culto, isso em janeiro, veio uma irmã conversar comigo, falou comigo, pastor, eu estou há 20 anos na igreja, e o senhor disse nos primeiros dias que o senhor veio aqui, falou que era para a gente orar, para Deus amolecer o coração do companheiro, para poder casar. E ela começou a chorar. Pastor, e Deus amoleceu o coração do meu companheiro. Amo meu companheiro, temos filhos, temos casa, temos carro, ele tem bom emprego e eu também. E eu cheguei em casa, esse final de semana que passou, e falei com ele que a gente precisava casar, e ele falou assim, vamos casar. Pastor, nessa semana mesmo já marquei o meu casamento para a segunda semana de fevereiro, final de fevereiro. E eu estou muito feliz, pastor, porque Deus está cumprindo o que prometeu. Meus filhos estão na igreja, minha mãe está na igreja, meu pai, minha irmã, todo mundo da igreja. E agora eu vou completar, pastor, o que eu queria. Falei, que bom, irmã. Pastor, mas eu tenho um pedido, um sonho. Deixa eu participar da Santa Ceia em fevereiro? Falei, senhora, já tá tudo certinho? Não, pastor, já conversou comigo e a gente vai esperar até no final do mês que vem. Falei, claro que pode participar, participa. Aí eu lembro que em fevereiro, na semana da Santa Ceia, eu cheguei. Na hora que eu ministrava a Santa Ceia, eu cantei aquele louvor, eu decidi te seguir, do missionário. Ela sentava sempre no lado, assim, meu lado direito. Ela chorava, irmão. Mas participando da Santa Ceia, mas chorava. Ela ia casar no sábado seguinte. Quando foi na sexta-feira de manhã, um dia antes do casamento, eu ia fazer o casamento deles, a irmã dela me liga. Pastor, sabe a minha irmã? Eu falei, você vai casar amanhã. Acabou de falecer, pastor. Pastor, que triste. Eu não vejo como triste, não. Deus deu para ela a oportunidade ou não? Será que você vai ter a mesma sorte? Por que você não se acerta hoje? Não estou falando só de casamento, não. Estou falando de vida. Passa a tratar melhor as pessoas. Pare de achar que você vai ler agora o que talvez você nunca prestou atenção nessa história. Que você é o dono de tudo e que as pessoas têm que se render ao seu pé, que se não fosse você, nada. Você para com isso. Você sabe por quê? Porque esse rico,
Ele achava, e ele não perdeu a pose nem no inferno. Olha o que está escrito, ó. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E faça o que com Lázaro? E faça o que? E manda. Ele não pediu assim, e peça por favor. É diferente de falar, manda, sim ou não, gente? Ele estava dando ordens, como ele sempre deu na terra, no inferno. E manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado. Onde? Misericórdia. Ele estava tentando dar ordem para quem? Para Deus e para quem? Amigão, acabou, já era. Você está no inferno agora. É isso que Deus vai falar com ele daqui a pouco. Olha para mim, ele se sentia ainda a última Coca-Cola do deserto, sim ou não? Tem gente, meu amigão, que perde a salvação, mas não perde a pose. Sabe? Lá no inferno vai encontrar um pior do que você, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que na terra ele teve oportunidade? Sim ou não? Sim. Olha Lucas 19, 41. E quando ia Jesus, chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiros, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Atenção, pois que não conhecestes o tempo da tua o quê? Naquele momento lá no inferno, eu tenho certeza que aquele rapaz, ele se arrependeu de não ter aproveitado o dia dele da visitação. E se for hoje o nosso dia da nossa visitação? Pastor, está chato ouvir isso. Que bom que você está achando que está chato. Incomoda mesmo, pessoal, incomoda até eu. Quando aquele rapaz diz: tem misericórdia de mim, ele estava orando ou não? Sim ou não, gente? No inferno vai ter oração? Claro que vai. Ele falando tem misericórdia, ele está fazendo oração ou não? Ele pediu misericórdia para quem? Olha para mim, ele está fazendo oração ou não? Mas teve efeito? No inferno também vai ter oração, mas nenhuma, não vai ter efeito nenhuma. Versículo 25, Lucas 16. Nós lemos o 24, onde ele clama, então pede para que o mendigo, molhe a ponta do dedo na água e coloca na boca dele. Olha para o pastor aqui, olha para o pastor. A mão do mendigo é limpa? Aos olhos dele, no inferno ele poderia receber até a mão daquilo que era sujo. Você vai entender. Você lembra quando o Naamã teve que mergulhar para ser curado? A água era limpa ou suja? Lembra? Olha para o pastor. Vai chegar um momento, pessoal, que até aquilo que você nunca gostou, você vai desejar ter e não vai ter oportunidade de ter, viu? Tem gente que até para pegar a mão na mão do morador de rua tem nojo. Ele estava pedindo para pôr na boca dele, irmão. Você está conseguindo entender um pouquinho o que é o tormento do inferno? Em nenhum momento aqui a Bíblia falou que ele foi para algum lugar para alguém interceder por ele, tá? Eu fico bobo, como é que o cara é muito inteligente e se torna burro também, né, irmão? Eu vim da roça, eu consigo ler isso aqui e entender. Você está entendendo, sim ou não? Sim ou não? O cara que fez não sei quantas faculdades, lê isso aqui e quer entender do jeito dele. Meu amigo, acorda, meu amigo. É o tempo da sua visitação. Muda de vida. Ou você vai apresentar as mesmas desculpas que você apresentou mês passado aqui? Chega, Deus não é bobo. Chega de desculpa, irmão. Chega, muda de vida. Muda a sua vida, muda o jeito. Pastor, porque eu não roubo, não fumo. Mas se você vai para o inferno. Sim, do quê? Você não aprende a tratar os outros. Você acha que isso vai te abonar para ir para o céu? Se o mandamento é:
ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como o quê? O cara desejou a mão do mendigo na boca dele. Mas nem isso ele tinha. Para você entender o tanto que era ruim o que ele estava vivendo, pessoal. Aquele que era desprezado na sua porta, agora ele queria que fosse a solução. É assim que funciona a vida, pessoal. Olha para mim aqui, ó. Olha para o pastor. Meu amigão, você pode estar aqui hoje, ó. Amanhã, ó. Mulher, você depende de mim, pode te limpar no final da sua vida. E se ela não tiver temor, ela acaba de te matar. Talvez ela está até te matando, está colocando veneno na sua comida, você nem está vendo. Aí estou sentindo umas dores assim diferentes. Ai. Deixa pra... É igual o cara que maltrata a empregada, irmão. O cara é maluco. Maltrata a empregada, o camarada que limpa o escritório. Você é doido, rapaz, fazer um negócio desse. O cara tá passando a sua escova no vaso. É igual o cara que vai no restaurante. Nunca maltrate garçom. Se maltratar, não volta lá não. Já entendeu, né? Lucas 16, 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu que é a igreja? O que me chama a atenção é nisso, o versículo. Lembra-te, olha para o pastor aqui. Lá no inferno, as pessoas vão lembrar do panfleto da igreja? Sim ou não? As pessoas vão lembrar da cara do Antônio Júnior falando assim: tem que mudar, tá na hora. Vai ou não? Vai. Lá, olha, escuta que isso aqui é sério. Lá no inferno eles vão lembrar da musiquinha: estou seguindo. Vai ou não? Mas amigão, aí já é tarde demais. Você poderia ter aproveitado aqui. Olha aqui para mim aqui, não estou jogando piada para ninguém, mas eu sinto em dizer. Você tem coragem de vir no meu culto, mas não tem coragem de vir no culto missionário? Meu amigão, eu sou aprendiz dele. Acho que deveria inverter, deveria ir no culto dele e no meu não, porque eu estou começando agora. Ou você se acha mais entendido que ele? Nossa, pastor, hoje está que está, com todo respeito. Vou continuar do mesmo jeito. Amigão, não estou jogando piada para ninguém. Pastor, que o altar é lugar de se mandar indireto. Eu não estou mandando indireto para ninguém, mas se você está se sentindo incomodado, você é o primeiro a mudar. Você é o primeiro a mudar. Olha para mim, antes de pregar para você, a mensagem vem para quem? Para mim, meu amigão. E eu não prego o que eu vivo. Como o pastor já me diz, eu luto para viver o que eu estou pregando. Eu sou como você, irmão. Se eu posso pregar até o último segundo da minha vida, desviei, traí, prostituí, o que for, e não me arrependi, não me acertei, não pedi perdão porque eu ofendi, olha para mim, eu estou condenado do mesmo jeito. Você acha, você vai ver pastor lá no inferno? Está amarrado, você não vai ver não, que você não vai, irmão. Uai, você está caindo na sua... Uai, entendi nada. Olha para o pastor. Vai ter, sim ou não, pastor lá? Vai ter evangelista, sim ou não? Vai, amigão. Lógico que vai. Vai. Aqueles que vão dizer assim: ó, expulsei demônio, fiz um monte de coisa, minha igreja tinha não sei quantas mil pessoas. Você vai encontrar gente lá assim, pessoal. Você não, está amarrado. Versículo seguinte. E além disso, Abraão falando para ele: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não o que, igreja? Poderiam, nem tão poucos de lá passa para onde? Aí eu te falo, olha para o pastor aqui, existe purgatório? Que você vai ficar igual um cara falou, um pastor falou assim: quando a pessoa morre, ela fica dormindo. Se isso é um sonho, eu não quero viver esse pesadelo, né? Amigão, acorda para a vida, acorda para a realidade, limita a sua inteligência acaba quando a palavra entra. Você pode ser bom tanto que for no seu serviço, falar o que você quiser, mas diante de Deus você é desse tamanhozinho. Aceita o que Ele está te falando.
morreu, veio o juízo. Pastor, eu sou muito novo. Amigão, vocês viram agora, um rapaz lá que lutava lá, um campeão mundial de jiu-jitsu, numa situação lá perdeu a vida, 33 anos. Poxa vida, está cheio, repleto de casos. Aí a gente às vezes está brincando. Posso falar? Quando Abraão disse para ele assim, ó, quem quer passar daqui não passa para aí, e quem deseja passar daí para cá não vem para cá. Olha para o pastor, o querer nosso, ele só existe até a nossa morte. Morreu não tem querer mais não, tá? Agora é a direção de onde você está, que vai dirigir. Estava vendo um filme com a minha esposa essa semana. O nome do filme, eu não vou falar o nome do filme. Vou falar. É coisa idiota, não vou falar não. E aí o camarada, o Satanás, ele tinha 3 filhos. E os 2 queriam usurpar o inferno dele. E aí os 2 vieram na terra para levar o maior número de pessoas. E esse filme é de 2000, pessoal. 2002, se eu não me engano. Ou 2001, sei lá. Filme antigo. O que me chamou a atenção foi que quando um desses filhos veio para usurpar o inferno do pai, o filho se transformou num líder religioso de uma determinada igreja, e ali ele pregava, ao invés de converter a igreja, para levar a igreja à destruição. O outro filho se transformou numa grande autoridade do país, para poder corromper a população. E aí o outro filho veio para tentar salvar o pai, o inferno do pai que estava em chamas. Que em chamas sempre teve, né? Mas o que me chamou a atenção é que esse filho veio, fez um monte de bondade aqui, morreu, foi para o céu depois. Deixa isso aí para lá. Olha para o pastor. Tem um monte de espírito maligno, olha para mim. Não tem nada a ver. Pode sim. Quem disse que não pode? Aí o pecador, que é pecador mesmo, nato, querendo ouvir o que quer, sai de uma igreja que é sólida, está em 191 países, para ir para essas igrejas que está começando agora aí. Não achei agora o evangelho verdadeiro, você achou a sua condenação. Uma vez eu estava em determinado lugar, e uma pessoa veio falar para mim assim, pastor, eu quero casar. Falei assim, tá bom, você conheceu essa moça como? Ah, pastor, deixa eu contar a história. Eu era de uma determinada igreja, junto com a minha esposa, lá na determinada igreja, e eu separei dessa esposa já tem 4 meses, eu já comecei a ficar assim, mas vocês eram da igreja? Éramos. Irmão, você conheceu? Não, ela era colega da minha esposa na igreja, da minha ex-esposa na igreja. O senhor faz o nosso casamento? Eu falei, eu não. Falei, peraí, você está recente? Sua esposa já tem outra pessoa? Não, não tem. Eu tenho certeza que ora por você, eu falei. Você vai querer casar com... Uma coisa é divorciar, olha para o pastor aqui. Lá no tempo da ignorância, está entendido, pessoal? Sim ou não, gente? Outra coisa é trair. Trair. Você foi o agente ocasionador do divórcio dentro da igreja e querer casar de novo, irmão. Foi com o amigo, vai procurar outra igreja para fazer seu casamento. Eu não faço, não. Aí foi numa igreja lá, tal, lá e fez o casamento dele. Aí tem o pastor tem coragem de falar assim, ó. E vão ser felizes para sempre. Pastor, quem divorciou pode casar? Foi no seu tempo da ignorância? Foi. Você se arrependeu? Me arrependi. Você tem direito de viver, meu amigo. Agora, você está na igreja, vai cair nessa bobeira aí. Acorda e abre o seu olho, tá? Volta, por favor. Versículo... Agora que eu falei que o pessoal pode ficar até triste comigo aí, mas eu vou falar. Versículo 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de onde? O rico pediu para mandar quem? O rico pediu para mandar quem? Peraí, ele pediu para mandar Lázaro onde? Onde nós estamos vivendo? Aqui nessa terra. Para quê? Versículo seguinte. Pois tenho 5 irmãos.
para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de... Peraí. Ele pediu para Lázaro voltar e pregar para a família dele, correto? Esse homem acreditava em o quê? O que ele acreditava, gente? Olha para mim. Não, para ele pedir Lázaro para voltar, é a mesma coisa que pedir Lázaro para se reencarnar. É ou não é? Ô gente, olha para mim que isso aqui é sério. Esse homem, quando ele estava em terra, não estou falando de ninguém, é a Bíblia que está falando. Você pode ficar triste comigo, você que está aí do outro lado, mas ele pediu para Deus falar assim com Lázaro: Lázaro, reencarna lá na terra e prega para a família dele para vir para cá. Olha para mim, ele acreditava em reencarnação, pessoal. A teoria, olha para mim, do espiritismo acaba aqui, ó. Nesse versículo a teoria acaba. Ah, pastor, agora eu entendi. Olha para o pastor, vocês entenderam ou não? Pastor, mas o cara falou para mim, disse que era o meu pai estava me falando, é o demônio que te falou. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Ele acreditava em o quê? Reencarnação. É isso, isso que ele pediu para fazer. Na terra ele resolveu ouvir quem? O evangelho ou o espiritismo? E você? Não precisa responder. Amigão, pega todos esses entendidos, filósofos, eles já morreram, amigão. Um é tentando desmentir o outro, acrescentar no outro, mas aqui tem tudo, pessoal. Você está tendo esperança que você vai morrer um dia e vai ter oportunidade de novo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Para ele pedir para Lázaro voltar e pregar, Lázaro já tinha ou não pregado para ele? Sim ou não? Tinha. Ele sabia ou não que Lázaro já era pregador do evangelho? Lá atrás você viu que o Lázaro era chamado? Agora você está entendendo por quê? Olha para o pastor aqui. O Lázaro era pobre. Um pobre para falar para um rico é muito difícil ele te ouvir, irmão. Eu já tive gente na igreja, e ainda não estou falando que tem, mas ainda isso de vez em quando acontece, que a pessoa faz assim para você. Ela te olha de baixo em cima. Teve uma pessoa que falou comigo assim: rapaz, você tem que vestir igual rico. Eu falei assim: mas peraí, mas por quê? Ah, porque senão o rico não te ouve. Eu não estou nem aí, mano. Ninguém precisa me ouvir, não. Você tem que ouvir o que Deus está falando. Eu só sou um instrumento. Mas vai tentar conversar com o rico. Ele vai achar com tudo que ele tem, é você que tem que ouvir, não ele que tem que te ouvir. Eu já contei aqui e vou repetir, eu já vou terminar. Eu estava num determinado local, pagando uma conta para minha mãe, que ela comprava móveis nesse local assim. E ela me dava o carnê, eu tinha que ir lá pagar. Eu presenciei uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Estava na fila, aí de repente, chegou a mulher toda, sabe, esquetada assim, de salto, sabe, toda cheirosa, toda, a unha parecia a unha do Zé do Caixão. Eu não sei que desgrama é essa, irmão. Colocar um negócio desse, não dá nem para dar tchau, irmão. Ai. E aí, de repente, chegou uma senhora simples, mas bem simples mesmo, com tanta sacola na mão assim, e ela já fez assim, eu só observando. E ela ficou meio assim de lado. Aí, de repente, toca o telefone. Ela abre o telefone, e não sei o que é aquilo, mas deu para poder entender o que estava acontecendo. O filho estava passando mal, e a empregada falando para ela que tinha que levar o filho para o hospital, porque o filho estava tendo crise. A senhorinha, na hora, passa a mão no telefone da mulher, irmão, pega e fala: deixa que eu vou resolver. Coloca a mão na cabeça dela aí. Demônio, sai em nome de Jesus. Desligou o telefone, entregou para a mulher. A mulher olhou para ela e falou assim: o que você fez? Aí ela pagou a conta e a senhorinha foi embora. Aí de repente o telefone da mulher toca, antes dela ligar. Não sei quem foi, mas avisa aí que deu certo, viu? O menino voltou. Olha para o pastor. Por que você não ouve o mais pobre? Sua roupa de marca, quem fez foi um pobre, viu? O arroz que você come lá, quem colheu foi um pobre, viu? Isso aqui não é discurso de lado político nenhum, não. Porque o meu lado político se chama Jesus Cristo. É para você entender uma coisa.
Aproveite enquanto você está aqui na terra, porque pode ser tarde demais depois. Versículo 29. Disse-lhe então Abraão: eles têm a quem? E também quem? Ouçam-nos. Olha para mim. Ele disse que aqui na terra nós temos Moisés e quem? Moisés durou até Deuteronômio. E os profetas daí em diante. Resumindo, eles têm os pastores. Escute-os. Olha para mim. Você está entendendo que não tem como mais depois que morrer, gente? Você não vai ficar num lugar até alguém interceder para você e você receber a misericórdia de Deus lá no purgatório e voltar para o céu, não. Você acha que vai ser assim? O ser humano, ele cria leis para tentar favorecer o seu pecado, pessoal. Mas não significa que essa lei é uma verdade. Olha para o pastor. Para que Deus me trouxe aqui hoje? Para te levar ao inferno ou para poder te levar ao céu? Romanos 10, 17. 10, 13, perdão. Ao 17. Por mais errado que você esteja nesse dia, existe uma solução para a gente. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Pode ser rico, sim ou não? Pode ser pobre, sim ou não? Todo aquele que invocar o nome do Senhor tem a salvação. Versículo 14, por favor. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem o quê? Você está entendendo que você tem alguém para pregar para você? Sim ou não, gente? Você chegar na quarta, eu estou aqui. Você chegar na sexta, eu estou aqui. Chegar no domingo, eu estou aqui. Na segunda, eu estou fazendo campanha. Mas daqui um dia, eu estou junto com o pastor Alex aqui para poder pregar para você também. E versículo 15, perdão. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformoso é aos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. 16. Mas nem todos obedecem a quem, igreja? Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? 17, eu paro. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pelo que, igreja? Deus me trouxe aqui hoje para poder mudar a sua vida em nome do Senhor Jesus. E se existisse sentença do inferno, Deus está dando a sentença da salvação hoje em nome de Jesus. Mas olha para o pastor, tem que ser usado como exemplo esses versículos. Volta lá em Lucas 16, versículo 30. Então nós lemos o 29 que ele pediu para Lázaro voltar. E o Senhor diz: não, eles sem Moisés, profeta, eles escutem, né? E disse ele, olha o que ele vai falar para o Senhor: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, o que, igreja? Olha para o pastor. Ele ia no inferno, ele ainda se achava o dono da razão, sim ou não? Claro que sim. Ele tentou ensinar o Abraão o que fazer. Mas olha para o pastor aqui, igreja, mais uma vez. Ele pediu para o morto se reencarnar ou não? Onde tudo funciona do seu jeito é só aqui, tá? Lá não é assim não. Nem no céu, nem no inferno. Eu já entendi, pastor. O Lázaro, pessoal, ele teve fé para ser curado? Teve? Lógico que não. Lá no início diz que os cães lambiam as suas chagas. Mas ele teve fé para ser salvo, sim ou não? Se ele tivesse a mesma fé para a salvação que ele teve para a salvação, para a cura, ele seria curado ou não? Então você está entendendo que a sua fé, além de te salvar, hoje também vai te levar a ser curado, ser abençoado em nome de Jesus. Aí é que está agora a minha mensagem. Ele continuou no inferno sem perder a sua pose de mandão, de achar que tudo vai ser do seu jeito. Não é assim que funciona, igreja. Eu vou terminar nesse último versículo e a gente ora. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, pastores, o que for, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos, o quê? A decisão é sua, de achar que é o Antônio Júnior que está falando ou o Espírito de Deus que está falando. A decisão é sua, de ouvir a palavra ou de ouvir a sua própria inteligência. Só que hoje, olha para o pastor, se você decide a partir de hoje escutar a mensagem que está saindo daqui, ela vai te levar para o inferno ou ela vai te levar para o céu? Então hoje nós aprendemos a diferença entre o rico e quem, igreja? Aplauda Jesus bem forte.